Virada do ano e nasce um meme. Vou pôr pra vocês aqui a imagem pra vocês saberem do que eu tô falando. O que a gente viu aqui foi o Papa Francisco cumprimentando fiéis, e uma delas, quando ele está se afastando, uma delas vai lá e puxa o Papa Francisco pelo braço, que poderia ter machucado, inclusive, o Papa, porque você tem o Papa aqui que tem mais de 80 anos de idade, e ele, para se desvencilhar da fiel afoita, dá uns tapas na mão dela. Bem, isso viralizou na internet, o pessoal ficou chocado, alguns ficaram chocados com o Papa, outros acharam que isso expressou a humanidade dele, demonstrou como ele também é uma pessoa normal como qualquer outra. E o Papa veio pedir desculpas, né? Falou que foi um ato não pensado, pediu desculpas, falou em violência de gênero também, que ele não tolera. Então, assim, ele teve que se desculpar depois porque realmente a repercussão foi muito grande e rodou o mundo essa imagem do Papa. E ressuscitaram também outra imagem do Papa de um tempo atrás também, que eu vou pôr para vocês também aqui. Enquanto a gente vê ele recebendo os fiéis também, e eles querendo beijar a mão dele, e ele tirando a mão para não ser beijado. O que a gente sabe, na verdade, é que ele ficou durante horas com as pessoas beijando a mão dele, até que um ponto ele passou a tirar a mão, e aí virou essa imagem aqui que também foi muito compartilhada. Ele alegou naquela ocasião que ele queria evitar a disseminação de germes, e basta lembrar que o Papa Francisco, antes de se tornar sacerdote, ele trabalhava num laboratório de química, ou seja, deve saber muito bem o potencial de espalhar esses germes, enquanto outros pensavam que aquilo ali fosse uma quebra de uma tradição, porque há essa tradição de beijar o anel papal, e beijar a mão do Papa, e ele queria dar um sinal de que não ia aceitar mais essa tradição, porque não havia razão mais nenhuma para beijar a mão do Papa, que ele que serve as pessoas e não o contrário. Bem, não importa qual seja o contexto da imagem, o fato é que esse Papa ele veio como um Papa disruptivo, como um Papa que veio para tentar mudar um pouco a imagem e talvez levar um pouco mais adiante algumas pautas mais progressistas para dentro da Igreja Católica. Eu quero aproveitar essa oportunidade, já que surgiram essas duas imagens aqui, ressuscitaram essa imagem anterior e surgiu essa imagem dos tapinhas na mão da fiel aqui, para falar sobre o filme na Netflix que estreou no passado, chamado Dois Papas, que algumas pessoas me recomendaram no comentário e também numa conversa com o Atut no 247, ele também falou desse filme e eu fui assistir, e é um filme muito bom, é um filme muito bom. O diretor é o Fernando Meirelles, que é um grande diretor brasileiro, e dirigiu esse filme no qual ele conta uma história ficcional, né? A história não é real, embora tenha sido inspiradas em falas, em declarações e em textos públicos dos dois papas, tanto Ratzinger quanto o Bergoglio, e ele retrata uma amizade ficcional que teria se dado entre o Bergoglio e o Ratzinger. Então, como vocês sabem, após a morte do Papa João Paulo II, quem assumiu o papado foi o cardeal Ratzinger, que ficou conhecido como Papa Bento XVI, graças a uma série de eventos que se deram no Vaticano, uma série de questões ali muito problemáticas, envolvendo o Banco do Vaticano, envolvendo denúncias de abusos sexuais de padres em paróquias pelo mundo inteiro. O Papa resolveu renunciar, resolveu se afastar do cargo, o que foi uma ruptura da tradição também de séculos e séculos. O Papa anterior que tinha renunciado tinha sido no século XIII, e ele faz isso, e daí, em seguida, entra o Bergoglio, o Jorge Bergoglio, um cardeal argentino, e que assume, levando a igreja para um rumo completamente diferente, ou bastante diferente do que era o sentido dado pelo Ratzinger, pelo Bento XVI. Então esse filme tenta retratar essas rupturas, essas transições que se deram. A morte do Papa João Paulo II, ele mostra brevemente o papado do Bento XVI e trabalha principalmente com esse choque de orientações políticas religiosas dentro da igreja. Então você tem lá, nesse filme, o Bergoglio, cardeal, querendo pedir seu afastamento como cardeal para que ele pudesse atuar como sacerdote normal nas paróquias de Buenos Aires. Ele vai para o Vaticano, viaja para o Vaticano para pedir seu afastamento ao Papa, e a partir disso decorre uma série de conversas entre os dois, cada um defende sua posição. O Ratzinger, uma posição bastante conservadora e tradicionalista da religião católica, enquanto o Bergoglio, uma visão progressista e mais avançada do que seria a igreja. O filme é muito bom em vários aspectos, na verdade. Não apenas na questão teológica, não apenas na questão da igreja católica, mas
ao apresentar essa dicotomia, né, essa divisão entre defesa da tradição, defesa dos valores tradicionais e defesa de um mundo progressista. Que é um confronto que se dá em diferentes níveis na política brasileira hoje, se dá também na religião, nas igrejas, se dá em nível social, em nível cultural, ou seja, se dá em nível individual também. Nós mesmos, dentro da gente, nossa mente, temos esses conflitos entre certas questões para as quais a gente tende mais a ser conservador e outras questões que a gente tende a ser mais progressistas. Por exemplo, você aí pode ser totalmente a favor de casamento gay, por exemplo, de adoção de filhos por casais homoafetivos, e, ao mesmo tempo, ser contra o aborto. Ou, por exemplo, você pode ser contra o encarceramento em massa e, ao mesmo tempo, apoiar pena de morte para crimes bárbaros. A gente tem essas contradições dentro da gente. A gente tem certas noções que entram em conflito com outras noções e que a gente não compreende essas contradições, porque nós somos seres complexos. E nem sempre a gente para ponderar, para refletir sobre todos os nossos pontos de vista sobre o mundo. E isso se dá nesse diálogo entre o Ratzinger e o Bergoglio nesse filme. Então você vê o Papa conservador e um Papa progressista, e mesmo assim eles estão no interior de uma estrutura religiosa ultra-tradicional, com séculos e séculos de existência, e eles são constrangidos por certas práticas, por certos dogmas, por certas tradições, que mesmo o Bergoglio, sendo progressista, não pode abrir mão delas, enquanto que o próprio Ratzinger compreende também que se fixar muito em certos dogmas pode ser que afaste os fiéis. Porque uma coisa que a gente percebe também na Igreja Católica é uma constante perda de popularidade, obviamente, mas também perda de fiéis. Muitos fiéis católicos estão abandonando a igreja e migrando para outras religiões, migrando para igrejas evangélicas, não porque elas estejam sintonizadas mais com o mundo real contemporâneo, não é por isso, pelo contrário, muitas igrejas evangélicas são completamente reacionárias, muito mais reacionárias do que a igreja católica, mas porque dão uma relação mais íntima entre o fiel e Deus. Algo muito mais senso de comunidade, talvez, não sei. A gente teria que parar e analisar por que tem havido essa perda de fiéis na Igreja Católica. Mas o fato é que quando você tem um Papa popular, como é o caso do Bergoglio, que vem com essa imagem muito mais humana, que, como a gente pode ver no vídeo do começo aqui, ele dando uns tapinhas na mulher, isso humaniza o Papa, uma imagem muito mais humana, uma imagem muito menos formalizada, engessada, como era do Ratzinger, isso reaviva nas pessoas uma certa esperança de que a Igreja Católica possa se renovar e entrar nos tempos atuais. Que é o debate do filme, na verdade. É como você moderniza a igreja, como você traz a igreja para o século XXI, sem se fiar em dogmas ou em doutrinas ou em práticas de 400 anos atrás. E outra coisa que esse filme faz muito bem, eu acho, na minha visão pelo menos, é de humanizar também o Papa Ratzinger. Porque a imagem que a gente tem é de um Papa muito afastado, muito formal, muito dentro da redoma conservadora dele. E nesse filme você vê uma pessoa que também tem seus conflitos, também tem seus dilemas, suas questões existenciais, e que sugere no filme que ele se afasta justamente por causa de questões religiosas, não apenas questões práticas de abusos ou do Banco do Vaticano, como eu disse, mas sim por questões mais de fé. Obviamente não dá para levar tão ao pé da letra o filme, porque é uma obra de ficção, ou seja, embora seja inspirado em eventos reais ou em falas reais deles, é uma obra de ficção, não aconteceu aquilo como se mostra no filme, mas, de fato, pode sinalizar também aquilo que se deu na igreja ao longo desses últimos anos com o papado do Francisco. Eu recomendo que vocês assistam, que vocês confiram esse filme, porque é incrível. Principalmente porque é um filme baseado num debate conceitual, teórico, ideológico, teológico entre duas pessoas, com posições distintas. Você pode ver ali como posições contrárias podem conviver no interior de uma mesma religião, que é totalmente plural, na verdade, né? A gente tende a falar da Igreja Católica como se fosse algo monolítico, algo centralizado na figura do Papa, mas se você for observar como se ramifica a Igreja Católica, tem todo tipo de posições políticas e ideológicas no interior da igreja. Você vai ter sacerdotes que são mais progressistas mesmo, que estão encampando uma batalha social nas ruas com as pessoas mais pobres, enquanto você vai ver papas que estão dentro da formalidade total da igreja, dentro de uma tradição eclesiástica fechada em monastérios e que vive no mundo de isolamento, descolado da realidade. Que talvez seja a grande questão do filme. Quão mundana tem que ser a igreja? Quão fincada no solo? Quão fincada na realidade ela tem que ser? Ou quão abstrata, quão etérea ela deve ser? E um dos pontos que me chamou a atenção também no filme é retratando o passado do Bergoglio. Porque ele teve um passado, uma relação durante a ditadura, a junta militar na Argentina, ele teve uma relação conflituosa com o regime, foi chamado de colaboracionista porque ele atuou junto com eles para evitar a perseguição de padres jesuítas na Argentina, e isso deu a impressão para as pessoas que ele contribuiu com o regime militar lá. A história parece bem mais complexa do que isso, de fato, e como ele tem que pagar por isso ainda hoje. Como
posteriormente como cardeal e também depois como papa. O fantasma do passado dele, desse período no regime militar, vem para assombrá-lo e se torna um motivo de crítica contra o Bergoglio. E basicamente aquela coisa, né? A gente não tem como prever como nossos atos vão se desenrolar no futuro. Portanto, ele fez lá no período da ditadura aquilo que ele achou que fosse o certo, talvez fosse errado, talvez fosse certo, não sei. Ele fez aquilo que ele achava que fosse certo para proteger o grupo dele, para proteger os padres, e depois isso aí vem para assombrá-lo. Eu quero saber se vocês viram esse filme, Dois Papas, do Fernando Meirelles. O que vocês pensam sobre o filme? Porque realmente eu recomendo que vocês vejam, porque é bastante interessante. Como eu disse, esse embate entre passado, tradição, práticas tradicionais e futuro. E presente, na verdade, né? Reforma, progressismo, é muito interessante mesmo, muito interessante mesmo. E também que vocês pensam sobre o começo aqui, o vídeo do Papa dando os tapinhas lá na Fiel. Como é que vocês viram isso? Como é que vocês leram essa cena? Se vocês acharam que foi ruim, péssimo isso pro Papa, se foi de mau gosto, ou se ele agiu como um ser humano normal ali, se ele pode fazer isso também como um ser humano normal, né? Se ele não é alguém que representa alguma coisa muito maior. O que vocês pensam aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e até mais. Tchau!